Boa noite a todos e todas e todes, né? Nessa noite a gente traz aqui uma pessoa importantíssima para o nosso movimento, para o movimento da luta contra a AIDS. A gente está com um novo parceiro, né? E a gente convida para essa noite para debater sobre a questão do HIV e AIDS na população LGBT, mas na população como um todo, no processo do Covid-19, o Cleiton Eusébio, né, que está na coordenação geral dessa agência aqui no Brasil e que tem feito um grande trabalho para voltada a populações mais vulneráveis, né? Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar que a gente está com uma campanha aberta, né? Uma campanha de arrecadação de recursos para a gente construir a nossa Casa da Diversidade Sexual na Maré, que será uma casa de passagem para a população LGBT em extrema vulnerabilidade. O objetivo é abrigar a população de travestis, especificamente, né? A população de travestis e transexuais, esta população que vive à margem de toda a sociedade e que é excluída a todo momento. Como todo mundo sabe, o Brasil lidera o ranking de assassinato da população de travestis e transexuais, com a perspectiva de minimizar essa incidência de assassinato e prevenir a vida dessas pessoas. A gente está construindo essa casa. É um projeto ousado, inovador, mas que a gente vai conseguir, de uma certa forma, aplicar aqui na Maré, né? Haja visto que é um território que a gente sabe que tem vários complexos, né? E aí é importantíssimo que vocês contribuam, seja o nosso benfeitor. O link está abaixo, vocês podem acessar e dar uma entrada e conferir. A gente já conseguiu quase R$ 5.000 de arrecadação, mas a gente precisa cada vez mais desse apoio e aporte de vocês. Então, gostaria de começar com o Cleiton. Cleiton, por favor, se apresente, diga quem é você e qual é o seu papel, se explique e fale um pouco do seu trabalho. Bem, obrigado. Boa noite, Gilmara. Boa noite a todos, todas e todos. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer para mim estar aqui nesse bate-papo com você. E que acho que você que é a referência aí para a gente, uma ativista aí que já há anos, né, tem realizado um papel super importante aí na resposta ao HIV e no apoio, né, à nossa comunidade LGBTI, né, em favelas. Né? Então, para mim, que é uma alegria estar aqui representando o UNAIDS, né? Atualmente eu estou como diretor interino do UNAIDS. O UNAIDS é o Programa das Nações Unidas para HIV e AIDS. Né? A ONU tem várias agências, né, que atuam aqui no Brasil e cada agência atua num tema. Né? Então, a gente tem o Unicef, que atua com infância, Unesco, com educação, e o UNAIDS é um programa conjunto que envolve 11 agências que trabalham no tema especificamente do HIV e da AIDS. Então, a gente aqui faz um trabalho, o nosso principal papel é apoiar, né, a resposta global e nacional à epidemia de AIDS. E como que a gente faz esse apoio? O UNAIDS trabalha em diversas frentes, né, eu posso trazer aqui alguns exemplos, né, mais concretos. Uma das áreas que a gente trabalha, por exemplo, é essa questão dos dados da epidemia, né, assim, agora com essa questão do Covid, a gente tem, né, ouvido sempre aí na mídia essa questão, os dados, né, novas infecções, mortalidade, e isso é uma coisa que para o HIV e AIDS também é importante, né, e o UNAIDS tem um pouco esse papel de ajudar os países e ajudar o mundo a monitorar, né, como que está a epidemia do HIV hoje. E aí, até aproveitando para comentar, ontem, inclusive, né, nós lançamos esse novo relatório global do UNAIDS sobre como que está a epidemia do HIV. E aí a gente tem dados, por exemplo, que a gente, né, no ano passado, né, os dados vão ser sempre do ano anterior, né, porque tem um tempo aí para organizar, né, os países enviam os dados para o UNAIDS e o UNAIDS compila. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve 1.700.000 novas infecções por HIV e tivemos 690.000 pessoas que morreram por conta da AIDS, isso no mundo todo. Né? E a principal mensagem desse relatório é que a gente não vai alcançar as metas, né, que a ONU, né, que os países tinham estabelecido para esse ano. Então, a gente realmente precisa trabalhar mais, tanto nessa questão da prevenção, mas também em relação ao acesso ao tratamento, né, porque a gente sabe hoje que
as pessoas não deveriam morrer mais por AIDS, né? Porque já existe o tratamento, né? No caso do Brasil, o tratamento é gratuito no SUS, então, mas ainda assim a gente vê muita gente morrendo e isso não deveria acontecer. Então, isso é um exemplo da ação que o UNAIDS faz, mas a gente também trabalha muito com a sociedade civil, né, apoio, né, às organizações da sociedade civil que atuam na resposta à epidemia, e isso inclui tanto organizações de pessoas que vivem com HIV, né, a gente tem, hoje no Brasil, a gente tem 4 redes nacionais de pessoas que vivem com HIV, tem a RNP, MNCP, Rede de Jovens, e a Rede de Pessoas travestis e transexuais, vivendo e convivendo com HIV, mas também, além disso, a gente apoia as organizações LGBTI, né, as organizações de trabalhadoras do sexo, todas essas organizações dessas populações que são mais afetadas pela epidemia. Então, uma introdução assim do que é o NAIDS seria isso. E eu trabalho no NAIDS já desde 2014, mas antes eu já trabalhava com HIV, trabalhei em outras agências da ONU também nesse tema. Que bom. A gente sabe que a gente está vivendo num cenário muito preocupante, né? Porque a gente está vivendo num processo de isolamento e a gente considera que a nossa população LGBT de favela, e como as outras também, a gente sempre viveu em isolamento, tanto social quanto familiar, e entre outros aspectos também. E aí, como é que você consegue enxergar as ações que foram pensadas para a UNAIDS executar durante esse ano, nesse processo da Covid-19? E como isso afeta a resposta do HIV/AIDS? Não, super importante, Gilmara. É claro que teve um impacto, né? Assim, a questão da pandemia impactou muito em relação às nossas ações que a gente tinha planejado. Você sabe que a gente, né, na resposta ao HIV, a gente trabalha muito próximo, né? Sociedade civil, governo, agências da ONU e outros atores, né? Então, toda essas ações, né? A gente tinha, por exemplo, programado um encontro em Brasília com jovens, né, sobre a questão do HIV. Então, essas ações presenciais a gente teve que cancelar, né? Então, eu acho que a pandemia também trouxe outras necessidades, né? Essa questão da pandemia, né, tem impactado, né? O impacto socioeconômico, né, da pandemia acabou colocando a gente também com outras prioridades, né, à frente, né? Então, essa própria questão de, por exemplo, a questão de apoio, né, mais direto às populações, né, em situação de vulnerabilidade em relação à oferta de alimentação, de serviços de materiais de higiene, né? Então, isso a gente acabou tendo que, né, focar um pouco do nosso trabalho nisso, e todas as organizações, né, tanto as redes de pessoas vivendo com HIV, né, o Conexão G, eu também sei que tem feito um trabalho super bacana nisso, né, assim, nesse contexto da epidemia, a gente tem que reforçar essas ações que são mais emergenciais, né, porque, como você falou, a população LGBTI já vivia numa situação de maior vulnerabilidade e agora na pandemia ainda mais. Então, acabou que a gente teve que focar um pouco nisso, mas a gente não pode esquecer também da prevenção do HIV, porque senão daqui a pouco, né, daqui uns meses, quando a gente for ver os dados, a gente vai ter visto um incremento das infecções. Então, a gente não pode perder também o nosso foco em falar da importância da prevenção. A gente tem aqui uma perguntinha, Cleito, que eu acho que combina com o que você está dizendo, da nossa internauta Maria Rafaela, que o presidente brasileiro, em diversos momentos, falou sobre a política de distribuição de medicamento para HIV. Quais são os riscos efetivos de uma política de demonização da distribuição do medicamento pelo SUS? O que a UNAIDS pensa sobre esse comportamento, esse posicionamento do nosso presidente, entendendo que, né, hoje em dia a gente tem discutido muito sobre isso, né? A gente tem focado muito no Covid-19, mas as outras pessoas que estão vivendo com outras doenças que são crônicas, elas têm deixado de lado. E aí a gente tem entendido que
os médicos, né, e o Sistema Único, ele tem pensado quem vive e quem morre. Como que você vê sobre isso? Acho que são vários desafios, né, que a gente tem. Pegando um pouco o gancho da questão da Maria, essa questão dos medicamentos. No Brasil, o acesso aos medicamentos antirretrovirais, ele foi garantido por uma lei, né, em 1996. Então, não é uma decisão de um governo, né? Existe uma lei que garante, né, às pessoas que vivem com HIV o recebimento dos antirretrovirais. Então, isso é muito importante, porque, enfim, mudar isso deveria ter para mudar isso, né, para deixar de fornecer medicamentos, deveria haver uma mudança da lei, e a gente acredita que isso não aconteceria. Então, a gente pauta muito essa questão que aqui no Brasil, né, a resposta ao HIV é uma resposta de Estado, né, que envolve aí especialmente as próprias comunidades, né, e as próprias pessoas vivendo com HIV. Não foi fácil, né, essa conquista, né, do tratamento para todos, né, foi uma conquista que veio da sociedade civil, né, e a gente sempre tem que estar sempre pautando essa conquista, né, do acesso ao tratamento, do acesso à prevenção, né, tudo através do SUS. Em relação à Covid, né, a gente é uma situação muito complexa, né, a gente tem visto aí os números crescendo. A gente tem, de certa forma, no Brasil, apesar de toda a dificuldade, né, a gente realmente tem que valorizar o papel do SUS, né, que no meio de todas as dificuldades, né, as pessoas, esse sistema consegue garantir que a população tem acesso à saúde, tem vários desafios, várias lacunas, mas de ter um sistema público de saúde, né, universal é muito importante, especialmente numa pandemia como essa. Então, eu acho que hoje ninguém fala mal do SUS, porque todo mundo está vendo a importância da gente ter um sistema universal de saúde quando a gente tem, especialmente, uma pandemia como essa. Claro que, né, precisa de mais financiamento, né, os profissionais, os serviços sobrecarregados. Então, uma coisa que o NIDES fez, por exemplo, a gente fez 2 pesquisas, a segunda agora, a gente fechou o questionário na semana passada, para ver como que a pandemia tem impactado as pessoas que vivem com HIV. Então, se as pessoas estão com mais dificuldade de acessar os medicamentos, o NIDES, por exemplo, emitiu uma nota para o mundo todo, recomendando que nesse período da pandemia, né, as pessoas que vivem com HIV devem receber medicamentos para pelo menos 3 meses, né, porque isso evita que as pessoas vão ao serviço de saúde, tenham que se expor, né, nesse período da pandemia. Então, o Ministério da Saúde fez essa recomendação também aqui no Brasil, mas a aplicação tem variado, né, em algumas cidades isso está bem mais avançado, em outras não. Então, a gente fez essa pesquisa também para ver como é que está a implementação dessa recomendação, se as pessoas estão recebendo o medicamento para 3 meses. Perfeito. Muito bom você trazer isso sobre a importância do SUS. A gente tem visto aí que cada vez mais é preciso garantir o SUS, mas o que nos leva a refletir, a pensar a partir desse território a qual a gente representa, que é um território de favela. Aí uma outra pergunta que eu vou indagar a você, a gente está dizendo aqui qualidade ou quantidade? Uhum. Essa questão é super importante, né, do acesso, né, assim, realmente as pessoas estão conseguindo acessar, quem está conseguindo acessar e a qualidade desses serviços, né? E isso é muito claro, né, assim, a gente vê essa diferença quando a gente vê que os dados da pandemia, por exemplo, mais pessoas negras morrem, né, têm morrido, e mais pessoas pobres também têm morrido por Covid. Por que isso tem acontecido? Isso com certeza está relacionado a fatores mais estruturais de acesso ao serviço de saúde e também da qualidade do serviço de saúde. A gente sabe que tem muita diferença no Brasil em relação a esse acesso em termos de qualidade dos serviços. Então, a gente vê nas notícias, né, serviços de saúde sobrecarregados,
né, em locais em que não se conseguiu, né, por isso a importância ainda dessa questão do isolamento social, né, porque a gente sabe que quando o serviço de saúde chega no seu limite, né, aconteceu casos, né, assim, de ter que se praticamente escolher quem ia ser atendido ou não. Então isso é muito muito grave. Então eu acho que, apesar de, por um lado, a gente reconhece, né, a importância do SUS, mas a gente com certeza tem que continuar trabalhando, né, e o movimento social tem um papel muito importante nisso, de demandar melhorias nesse atendimento, especialmente as populações, por exemplo, a população LGBTI, né, a gente tem dados, por exemplo, sobre discriminação dessa população nos serviços de saúde, né, então uma coisa que a gente fala muito é disso, às vezes uma pessoa trans, uma mulher travesti, deixa de ir no serviço de saúde porque com receio da discriminação ou que foi discriminada. Então, tem várias coisas ainda a melhorar. Eu fiz essa pergunta de qualidade e quantidade porque isso nos aproxima muito da realidade que a gente vive nesses territórios, né? E vai de acordo com o que a Maria indaga, né? Por que as trans acessam menos a PrEP do que os homens gays, né? Isso é uma das questões que a gente precisa discutir, onde está essa população, né? E aí, uma vez o Conexão G, ele indagou uma pesquisa que ele participou do Ministério da Saúde, que era uma pesquisa com homens gays, e tinha pesquisa também com as travestis transexuais. E aí, quando a gente for fazer esse cruzamento de levantamento, né, tanto na questão medicamentosa quanto no acesso à unidade de saúde, a gente identificou que na nossa região não existia esses números. Esses números é inexistente. E aí me fez refletir, não existe pessoas vivendo com HIV e AIDS na Maré? Como é que é isso? Ou existe, elas migram para outro espaço porque entende que esse espaço não é um espaço que vai atendê-la de uma certa forma. E como pensar em reconstruir esse sistema único de saúde, onde essa população, de fato, acesse? E aí, né, por quê, então, que essas pessoas não estão nesses lugares? Uhum. É interessante que o HIV ele tem esse elemento dificultador maior, que é o estigma, né? Então, como você falou, e isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, eu moro em determinada comunidade, mas eu não vou acessar o serviço de saúde nessa comunidade porque eu tenho, em relação ao HIV, né? Porque eu tenho receio de que as pessoas descubram que eu tenho HIV. Então, muita gente acaba indo buscar serviços mais distantes da sua casa, e claro que isso vai ter um impacto também na adesão, né, porque isso torna mais difícil, né, eu vou ter que pegar mais condução e mais longe, justamente por causa do estigma. Então, isso é uma questão que a gente tem que trabalhar. Da população trans, isso realmente, eu acho que hoje, se eu fosse listar os maiores desafios que a gente tem, que a gente precisa enfrentar, um deles é isso, né, o acesso das pessoas trans à PrEP, né, a PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV, né, é uma estratégia de prevenção. Então, uma pessoa que não tem HIV, ela vai tomar, né, um comprimido por dia, e ela vai se prevenir, né, isso vai reduzir aí em quase 100% a chance de infecção pelo HIV, né, se a pessoa toma corretamente. E aí a gente vê os dados, e isso tá disponível no SUS gratuitamente, justamente para as populações em maior risco, né, e isso inclui gays e também pessoas trans. Mas quando a gente olha os dados, a gente acaba vendo que tem muito, a proporção de gays é muito, muito maior, né, a população trans acessando o PrEP é muito pequena ainda. Então, realmente, a gente precisa, e até enquanto Nações Unidas, enquanto UNAIDS, a gente tem previsto para esse ano fazer um projeto piloto de base comunitária, né, porque a gente entende que realmente a comunidade, as ONGs, elas têm um papel super importante nesse processo. Então, a gente quer fazer esse projeto piloto para expandir o acesso das pessoas trans à PrEP. Então, a partir desse projeto, a gente quer que os aprendizados que a gente tenha com esse projeto piloto sejam úteis para que isso seja expandido
em outros serviços, né? Mas, claro que algumas coisas a gente já sabe, né? A gente precisa de uma comunicação mais direcionada a esse público, né? A gente precisa que os serviços atendam num horário talvez um pouco mais diferenciado, às vezes o horário, né, que o serviço funciona não atende muitas vezes a população, mais informação também, né, e também tem questões mais estruturais, né, às vezes a pessoa, eu não vou lá porque eu não tenho o recurso do ônibus para ir buscar um medicamento, então a gente também tem que pensar nesses aspectos mais estruturais. Perfeito. A gente tem aqui como que a UNAIDS vê a questão dos jovens vivendo com HIV no enfrentamento à questão da saúde mental nesse tempo de Covid-19. Como que vocês têm pensado nessa população, uma vez que a gente está falando de uma população jovem, né, que muitas das vezes não tem acesso a diversas informações, mas a gente também está falando de uma população que nem sequer se dá conta do que é saúde mental e tem adoecido nesse processo de isolamento durante essa pandemia. O que a UNAIDS tem pensado sobre essa questão? Então, isso é uma questão super, super importante, Gilmar, essa questão de saúde mental. Primeiro, eu queria comentar que ano passado a gente fez uma pesquisa junto com as redes de pessoas vivendo com HIV, que chama Stigma Index, que é o índice de estigma em relação às pessoas vivendo com HIV. E nessa pesquisa que os resultados foram lançados em dezembro do ano passado, essa questão de saúde mental já saiu muito forte, assim, 50% das pessoas que responderam disseram já terem sido diagnosticadas com alguma questão de saúde mental, né, com alguma demanda de saúde mental. Então, isso já era importante. Com a pandemia agora da Covid, a gente sabe, inclusive a Organização Mundial da Saúde tem falado muito isso, do perigo que a gente tem de viver uma epidemia de questões relacionadas à saúde mental pós-Covid, né? Por quê? Bom, tem toda essa questão do isolamento social, né, que a gente já até comentou um pouco. Em relação a jovens LGBTI, por exemplo, no mundo todo, né, a gente tem observado que muitas vezes, nesse contexto, o jovem perdeu o emprego, aí tem que voltar a morar na casa da família, e aí mora na casa da família, a família não aceita, né, a pessoa, sua orientação sexual, ou não aceita, né, a pessoa por sua identidade de gênero, situações de violência que muitas vezes esses jovens, né, sofrem nesse contexto. Então, realmente, é um contexto bastante propício, né, para o surgimento de demandas de saúde mental. Então, a gente fez uma survey também, agora na época da Covid, e muitas pessoas relatando, um percentual bastante alto de pessoas relatando que o seu humor mudou, né, seu comportamento, né, as pessoas mais ansiosas, as pessoas com sentimentos, né, as pessoas mais deprimidas, né. Então, considerando isso, o NAIDS, né, inclusive foi a Ariadne Ribeiro, que é a nossa assessora de apoio comunitário, ela preparou um guia, né, de saúde mental com foco em jovens vivendo com HIV. Então, é um guia que ele ajuda, né, grupos de jovens podem usar e podem replicar, utilizando a metodologia de terapia comunitária. Então, o guia traz lá o passo a passo de como pode ser organizado sessões em que os próprios jovens, né, tentem um pouco apoiar o outro nesse momento. Então, esse tema de saúde mental é um tema super importante, acho que todas as organizações, todos os governos e comunidades realmente devem estar prestando mais atenção a essa questão e integrar, né, esses serviços de saúde mental para os serviços que estão disponíveis aí para a população LGBTI e pessoas vivendo com HIV também. Eu queria aproveitar essa sua fala, que eu acho que é importantíssimo, né? Existem algumas coisas que as pessoas ainda não compreendem nesse mundo do HIV e AIDS. Eu queria que você fizesse a distinção, Cleito, do que é vivendo com HIV e vivendo com AIDS. E aí você explicasse um pouco, porque
esse canal que a gente tem aqui, nesse processo da live, a gente vai falar sobre a pandemia, mas a gente vai falar sobre questões, mas também num processo instrumentalizador, que não faz sentido para a gente se a gente não instrumentalizar a população do que é. Porque ainda existe tabu sobre essas pessoas vivendo com HIV e AIDS. Ainda a população LGBT é vinculado à pasta da AIDS. Né? E a gente precisa desmistificar isso. A gente sabe que os dados epidemiológicos nos apontam outras questões e nos apontam outros públicos vulneráveis também. Não é só a população LGBT. Na década de 80, a população LGBT, de certa forma, ela foi emplacada, né? Ela foi colocada neste lugar. E aí, com a luta que foi sendo travada durante anos e continua sendo, a gente começou a identificar que essa população era mais uma das populações de vulnerabilidade, e não a principal, a que faz né, e transmite, que na verdade não é bem isso, né? E aí eu gostaria que você explicasse um pouco, acho que não tem pessoa melhor do que você vai explicar, né? Conta do seu trabalho, dessa agência que é de suma importância para nós brasileiros e brasileiras. Bacana. Não, acho que é super importante essa questão da informação, né? Muitas vezes ainda tem essa discriminação e esse estigma em torno do HIV e da AIDS por conta, muitas vezes, de desinformação. Então, o primeiro e o mais importante, né, talvez aprendizado, é essa questão que o HIV é diferente de AIDS, né? Então, o HIV é o vírus, né? E a AIDS é uma síndrome, né, que ela surge, né? Uma síndrome é um conjunto de diversas questões de saúde, diversas doenças que podem surgir caso a pessoa não receba o tratamento. Então, o que isso significa? Nem todo mundo que tem HIV tem AIDS ou vai ter AIDS. Na verdade, o nosso objetivo hoje é que, né, as pessoas façam o teste, né? O teste é super importante, né? A única forma de dizer se uma pessoa tem, né, de saber se você tem HIV ou não, é fazendo o teste. Antigamente, né, como você falou, e ainda tem hoje, né, as pessoas podem, inclusive, ver uma pessoa na rua, ou falar para o vizinho, porque ele é gay, ele tem HIV, né? Então ainda tem muito esse estigma, né? Mas isso, realmente, essa questão do teste é super importante, e o teste é a porta de entrada, né, digamos assim, para a pessoa iniciar o tratamento. Então, nosso objetivo hoje é que as pessoas se testem, né? As pessoas que testem positivo, né, o teste vai identificar se a pessoa tem HIV ou não, que ela vai iniciar o tratamento quanto antes. Com isso, ela vai ter sua saúde aí preservada, né? Hoje a gente tem, inclusive, estudos que mostram que a perspectiva de vida, né, assim, os anos de vida esperados de uma pessoa que tem HIV é praticamente o mesmo de uma pessoa que não tem HIV, né, da pessoa que está em tratamento, né? O tratamento hoje avançou muito. Então, isso é importante para a saúde da pessoa. E outra coisa, né, que a gente também precisa ajudar a disseminar informação é que uma pessoa que está em tratamento, ela atinge a carga viral indetectável, e nessa situação ela não mais transmite o HIV. Então, a gente fala, inclusive tem campanhas aí, essa questão do indetectável é igual a intransmissível. Então, são vários pequenos conhecimentos que ajudam a gente a desmistificar essa questão do HIV e da AIDS. Isso não quer dizer que a questão está solucionada, não. A gente tem visto ainda um crescimento, né, dos casos de HIV, especialmente entre jovens, né? A população LGBTI, né, especialmente gays e pessoas trans, ainda tem sido, né, um impacto maior da epidemia entre essas populações, mas é importante a gente não voltar com esse discurso de grupo de risco, né? Isso não existe mais, a gente já superou, porque a gente sabe que todo mundo que transa tem chance de se infectar com HIV, independentemente de com quem você transa, qual que é a sua identidade de gênero, qual que é a sua orientação sexual. Mas existem algumas populações, exatamente por essas questões mais estruturais e de discriminação, que acaba que essas populações acabam sendo mais impactadas e acessam menos, né, os serviços de prevenção, né? Então, por exemplo, a gente vê essa questão de educação sexual nas escolas,
né, que é um desafio que o Brasil hoje tem enfrentado, muitas pessoas contrárias, inclusive alguns políticos, né, essa discussão no Congresso, né, de alas mais conservadoras contrárias à educação sexual nas escolas, mas mesmo quando ela acontece, muitas vezes é uma educação sexual voltada para práticas heterossexuais, né? Então, se eu sou um jovem gay e eu estou lá na escola, dificilmente eu vou escutar, vou receber uma orientação de como me prevenir na minha relação com outro homem. Então, acho que são esses elementos que acabam fazendo com que a população LGBTI seja ainda hoje mais impactada, mas isso de forma alguma quer dizer que, né, uma pessoa que não é gay não vai pegar o HIV, né? A gente sabe que qualquer pessoa pode ser infectado, e a gente espera que, né, cada vez menos pessoas desenvolvam AIDS, né, as pessoas, porque o tratamento está disponível, e uma das formas da gente fazer isso é realmente levando informação para que as pessoas quebrem um pouco com esse estigma. Essa sua fala me fez lembrar um processo que a gente passou, o nosso movimento de AIDS, né, o nosso movimento LGBT, que foi o processo de 90-90, né? Testar, tratar. E aí teve uma onda no Brasil de testagem rápida, né, que foi distribuída em vários lugares, né? E uma da discussão que o movimento pensava e discutia naquele momento era de como isso seria visto, né? E como isso seria aplicado na população, né? E aí me fez refletir, pensar, por exemplo, essas testagens rápidas, elas nunca chegaram, por exemplo, no Complexo da Maré, graças a Deus, né? Porque eu acho que existe um problema aí que a gente ainda precisa trabalhar, porque a gente não sabe como que está a saúde mental de cada pessoa. Então, assim, ir na farmácia, comprar o teste rápido e se testar, isso pode ter um risco ali daquela pessoa se suicidar, né? Ou então, tinha muito isso nas grandes paradas, né, do orgulho LGBT, e isso me preocupava, assim como preocupava o movimento, porque ele não tinha uma estrutura psicossocial, psicológica, para poder dar conta disso. Como que você via isso nesse momento e como você vê agora nesse momento? Porque a gente ainda está passando pelo processo da pandemia, mas a gente ainda vai para o processo da pós-pandemia, né? A população, tanto de jovem quanto de adulto, elas estão aí no processo da sua sexualidade muito aflorada. E aí, como é que o Sistema Único de Saúde vai estar organizado para receber essas pessoas após esse processo da pandemia? Excelente pergunta, Gilmara. Primeiro, em relação ao teste rápido, ao autoteste, realmente houve, né, assim que surgiu muito essa preocupação, como é que as pessoas vão lidar, né, em receber um diagnóstico sozinha, né, se ela compra na farmácia, ou se ela recebe de um serviço de saúde. O que, né, os estudos e a realidade têm demonstrado é que o benefício supera, né, essas questões, assim. Não há relatos, né, e não há registros registros, por exemplo, de pessoas que, por, né, fazerem o teste de HIV, o rápido ou o autoteste, né, acabaram, essa questão relacionada a suicídio, isso não é a realidade, né? O que a gente tem visto realmente é que o autoteste, ele acaba sendo uma possibilidade a mais da pessoa se testar. Então, o NIDES trabalha muito nessa perspectiva. Quanto mais possibilidades de se testar a pessoa tiver, né, quanto mais normal, a gente trabalha nessa perspectiva de fazer o teste do HIV uma coisa normal. Né? Então, ok, está lá na farmácia, eu posso comprar, claro que tem uma questão do recurso, mas tudo bem, eu não posso comprar, mas eu posso ir no posto de saúde e fazer. Então, a gente transformar isso numa questão normal é importante, né? O se cuidar. Né? A gente tem falado muito dessa questão do teste, né? Agora na época da Covid. Né? Então, acho que esse momento, né? Eu acho que uma coisa que a gente poderia tentar aproveitar é um pouco isso, né? Acho que a gente nunca discutiu tanto saúde, nunca falou tanto sobre pandemia, pico da pandemia, número de casos, né? Teste, como é que são os testes, teste rápido.
Então, tomara que esse movimento também nos ajude, depois que isso passar, a também aumentar esse interesse, né, em relação ao teste do HIV, não só o HIV, né, a gente tem a sífilis, super importante a gente estar falando. No Brasil, a gente tem já há alguns anos vivendo um incremento dos casos de sífilis, né, e sífilis tem tratamento, então é importante as pessoas se testarem, hepatites também, isso é uma questão. Em relação à questão da pós-pandemia, ou nesse momento de pandemia, por exemplo, tem algumas organizações da sociedade civil que estão usando o autoteste como substituição a outra estratégia de testagem. Por exemplo, a gente tem projetos, inclusive, apoiados do Unicef, que é o Viva Melhor Sabendo Jovem, né, que é um projeto em que ocorre em várias cidades, em que uma ONG, né, com jovens vão, né, numa praça e ali fazem um aconselhamento e fazem o teste. Só que o teste é feito com fluido oral, né, que é aquele teste que você usa um cotonete, né, passa na bochecha. Nesse momento de Covid, não tem como fazer esse tipo de teste, porque justamente o fluido oral há essa possibilidade de infecção pelo coronavírus. Então, algumas dessas ONGs têm testado entregar o autoteste. Então, eu converso com você, né? Eu te dou meu WhatsApp se você tiver alguma dúvida, e aí você faz o autoteste. Então, eu acho que a pandemia vai acabar obrigando a gente a buscar formas alternativas, porque o que a gente não pode deixar é as pessoas sem teste, né? E isso tem acontecido em algumas cidades, né? A gente ouvindo relatos de jovens, eu quero me testar, mas não estou conseguindo, como faço? Perfeito, né? Como pensar nessa estrutura de atender essa comunidade, né? Sim. Penso eu que acho que a gente, a cada dia que passa, tende a se repensar e ressignificar as nossas vidas e como trabalhar isso mediante esse processo. Cleito, a gente está passando para o segundo bloco. Eu gostaria de perguntar para você, a gente viu que foi lançado aí um vídeo, né, agora há pouco tempo, sobre a questão da população LGBT no processo da pandemia. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, né, sobre esse olhar que a UNAIDS tem com a nossa população, né, e como a UNAIDS ela pode pensar em estratégias preventiva, né? Que eu acho que é isso. Assim, a gente está falando da questão do autoteste, mas eu acho que a gente deveria retroceder um pouco e pensar na prevenção. Eu acho que a gente, do movimento, a gente tem deixado a prevenção muito de lado. A gente tem pensado pós, né? E a gente precisa pensar no anterior. A gente precisa, de uma certa forma, tentar fazer com que, por exemplo, é igual a questão dos assassinatos. A gente não tem que quantificar depois que assassinam. A gente precisa tentar prevenir. O que a gente precisa é criar novas estratégias de reinventar esse processo para que as pessoas possam entender que aquilo ali é um ser humano, né? E que precisa ser respeitado e que as pessoas olhem com outro olhar. Então, gostaria de, como você comentasse um pouco sobre esse vídeo. Legal. A gente tem trabalhado muito nessa perspectiva, que a gente usa como um guarda-chuva a questão da zero discriminação, né? Então, a gente não trabalha só com a questão da prevenção do HIV diretamente, mas a gente trabalha muito nessa perspectiva de promover o respeito aos direitos humanos, né, e promover o respeito à diversidade em todas as suas questões, racial, de gênero, identidade de gênero, orientação sexual. E aí, nesse mês agora, né, de junho, né, que a gente celebra aí, é o mês do orgulho LGBTI+, né, a gente lançou, né, uma série de vídeos, um deles a gente lançou com a OIT e com o Ministério Público do Trabalho, um pouco nessa perspectiva, o que queremos, né, sim, diversas pessoas LGBTI falando quais são seus anseios, né, quais são seus desejos, seus planos, né, e aí no final se perguntar, isso é diferente? Na verdade, não, né, as pessoas LGBTI também têm os mesmos desejos, né, querem respeito, querem não viver sem violência, querem poder ter acesso à saúde, ter trabalho, né? Em relação ao trabalho, a gente também lançou no mês passado, bem bacana aí depois o pessoal acessar, o terceiro vídeo de uma série que se chama Capital Trans,
que trabalha sobre essa questão da inclusão das pessoas trans no ambiente de trabalho, né, que isso é um tema super importante para a gente também, né? A gente sabe que por conta da transfobia, né, muitas vezes mulheres trans, travestis, homens trans, têm mais dificuldade de acessar o trabalho, então a gente fez esse processo junto com uma campanha Livres e Iguais, que é também da ONU, de construir uma série de vídeos sobre a importância da inclusão, né, das pessoas trans no mundo do trabalho. Então, essas foram algumas das ações que a gente fez nesse último mês agora. E a população LGBTI é uma população que a gente sempre tem trabalhado junto. A gente agora está apoiando um projeto super bacana em São Paulo, que é o Festival Bichanagô. É um festival de música, de arte urbana, né, e que é feito por pessoas LGBTI e pessoas vivendo com HIV, negros e negras de periferia, né, e a gente está apoiando agora uma série de atividades virtuais também do Bichanagô. Então, são várias ações que a gente tem feito realmente nessa perspectiva de apoio à sociedade civil e de colocar o tema também para governos, né, para a sociedade, sobre a importância de promover a não discriminação e promover a diversidade. A gente tem uma pergunta aqui de uma internauta: como se testar nesse período da pandemia, né? E recomendado. Estou encontrando dificuldade aqui na minha cidade, não estou fazendo o procedimento. Como tu vê? Eu imagino que é o teste de HIV que ela está perguntando. Acho Também que sim, tô né? Entendendo, podemos falar. Em relação a isso, em geral, os serviços de saúde têm mantido, né, deveriam, né, estar mantendo esses serviços de testagem, né? Eu não sei qual cidade especificamente mas, em geral, o que a gente tem recebido que as cidades têm mantido, claro que diminuiu, né, o número de serviços por causa da pandemia, né, então, muitos profissionais de saúde que atuavam na questão do HIV estão tendo que trabalhar na questão da Covid, então isso diminuiu, mas, em geral, era para esses serviços ser mantido. O que eu posso sugerir, talvez, se quiser pegar o nosso contato do UNAIDS, né, no final, mandar um e-mail para a gente pode ver esse caso específico, mas caso, né, não esteja encontrando, pode buscar uma organização da sociedade civil, né, a gente tem várias ONGs, né, que atuam também nesse processo de promoção da testagem, algumas também tiveram que parar, né, o trabalho nesse período, outras estão atuando nessa perspectiva do autoteste. Então, é importante buscar aí essas diversas formas. E, por fim, tem o Disque Saúde, que é o 136, né, que é um serviço do Ministério da Saúde, que eu acho que também pode ser acessado para tentar identificar qual serviço de saúde está oferecendo, ou ligar na Secretaria de Saúde. Às vezes, a UBS perto da casa dela pode não ter, mas a Secretaria de Saúde com certeza vai saber informar onde ela pode acessar. Perfeito. Você tem falado muito nesse autoteste e eu fiquei aqui pensando nesse processo no território de favela, que são pessoas menos desassistidas. Qual é a real possibilidade da gente receber uma quantidade de autoteste para que a gente possa, de uma certa forma, ofertar isso para a nossa população, porque a nossa população ela não é incluída nas políticas públicas voltadas para a AIDS, né? E aí isso vai de acordo com essa construção que a gente tem criado entre a UNAIDS, porque a gente se sente numa ilha isolada. A política pública que é pensada para esse território, Cleito, é pensada só através da segurança pública, com uma política de higienização desse espaço. E aí nos falta muitas coisas de munições para poder dar subsídio para trabalhar na Maré, né? A gente vai abrir agora
um hospital de autoatendimento do Covid-19 dentro da Maré, porque a gente identificou que era uma necessidade muito grande, porque as unidades básicas de saúde não estão dando conta e as pessoas não estão saindo para ir em outros espaços para poder fazer a testagem, né? Como que a UNAIDS pode, de uma certa forma, nos dar esse subsídio de ferramenta para que a gente possa tocar esse trabalho e tentar minimizar essa incidência? Porque, como você mesmo disse, né, dados não existem. Né? Se não existe dados, não existe política pública. Né? E aí, como quantificar para que a gente possa, de uma certa forma, construir esse dado e falar, olha, é isso, a gente precisa que seja atendido, tenha um outro olhar para essa população dentro desses territórios. Bacana. Eu vou comentar um pouco sobre um projeto que a gente está apoiando em São Paulo, chama Balaio. Esse projeto é feito, quem está implementando é o Barong, né, que é uma ONG de São Paulo, e através desse projeto, né, esse projeto tem várias frentes de atuação, e o NAIDS é um dos apoiadores. Uma das frentes é a distribuição de cestas de alimentos e também de kits de higiene para pessoas LGBTI em situação de extrema vulnerabilidade. E, além das cestas de alimentos, o projeto também está fazendo entrega de autoteste do HIV para as pessoas que querem receber, né? Porque isso é uma coisa importante, né? Essa questão da autonomia da pessoa. Então, quando a pessoa faz o cadastro para receber a cesta, né, a gente pergunta se a pessoa gostaria de receber o autoteste, e aí a cesta já vai com o autoteste. Isso é feito a partir da articulação com a Secretaria Estadual de Saúde, que tem fornecido, né, esses autotestes. Então, uma recomendação, né, porque a gente sabe que, né, a gente vive, né, numa república federativa, né, em que cada nível tem suas responsabilidades. Então, nesse caso específico, a minha recomendação seria que, né, o Conexão G entrasse em contato com a Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde, verificando, né, se esses testes estão disponíveis, né, houve uma compra do governo federal e uma distribuição para as secretarias, então, verificar se esses testes estão disponíveis e se poderia haver, né, essa doação, né, o Conexão G poder distribuir. Eu acho que é uma estratégia super importante e conte com o nosso apoio do UNAIDS nessa articulação, se necessário, né, já que temos muito orgulho de, né, estarmos aí como parceiros do Conexão G, né, desse trabalho super importante desenvolvido aí por vocês, e com certeza, se precisarem do nosso apoio nessa articulação, podem contar. Muito obrigado. A gente agradece, porque eu acho que a gente entende esses processos federativos, cada um tem a sua responsabilidade, mas o Estado do Rio de Janeiro ele tem se deteriorado cada vez mais. E aí os movimentos têm se afastado dessas faixas governamentais e municipais, porque não consegue. Né? Hoje em dia, o que nos são ofertados coisas que, bem franca, né? Não parte da nossa demanda nem da nossa realidade, o que a gente de fato precisa. Né? Então, é sempre encaminhado para o outro, é a responsabilidade de jogar para o outro. Eu ficaria muito lisonjeada se você pudesse fazer essa intervenção juntos e pudesse nos ajudar a pensar não só na Maré, né? A gente tem uma rede de comunidade saudável, né? Que é uma rede que trabalha muito com a prevenção do HIV e AIDS nos territórios de favela. Eu acho que essa discussão ela pode ser ampliada daqui e trazer e chamar essas lideranças territoriais para que a gente possa, de fato, construir. Não vamos criar uma nova pandemia de combate, não. A gente vai construir, pensar novas estratégias de prevenção para essas vidas dentro desses territórios. E eu acho que isso é o que tem nos aproximado. Né? Como que você vê, a gente já está ainda carretando para o final, né? A discussão está sendo ótima, a gente está percebendo que os internautas estão perguntando. Como que você vê essa nova parceria, né, entre essa instituição? Gostaria que você falasse um pouco dessa parceria do Conexão G com a UNAIDS, como que você vê e qual a importância para a UNAIDS essa grande parceria. Não, bacana. A gente está super feliz de estar agora com essa parceria com o Conexão G, porque a população LGBTI é uma população prioritária para a gente já há algum tempo, mas de uns anos para cá a gente tem tentado trabalhar
com essa questão de uma intersecção de vulnerabilidades, né? Então, a gente sabe que dentro da população LGBTI, a gente vai ter pessoas que vão estar em situação, né, de vulnerabilidade ainda maior. Então, pessoas LGBTI, negros e negras, né, pessoas que vivem em comunidades, pessoas LGBTI pobres, né? Então, dentro da comunidade LGBTI tem várias vulnerabilidades. Então, a gente está podendo, né, agora, né, a gente está com essa parceria aí com Conexão G, junto com o UNFPA também, que é o Fundo de População das Nações Unidas, está nessa parceria, né, a gente conseguiu mobilizar, e aí a gente ficou bem feliz, né, de conseguir concretizar aí essa doação, né, para o Conexão G de cestas, né, de alimentação, kits de higiene, que vão beneficiar, né, não somente aí a Maré, mas também as comunidades da Alemão, Penha, Rocinha, Cidade de Deus, Queimados e Jardim Palmares, né? Então são várias comunidades que vão ser beneficiadas, e eu realmente espero que seja aí o primeiro de muitas ações que a gente possa estar fazendo juntos, né? Que isso continue aí, eu tenho certeza que vai continuar depois da pandemia, né? A gente possa estar trabalhando com questão de prevenção, né, com a questão da PrEP, né, que as pessoas também tenham mais acesso à PrEP, né, a gente falava dessa questão de pessoas trans, mas a gente vê também que quem mais acessa a PrEP são gays, brancos e de escolaridade maior. Então, a gente precisa ainda democratizar também para gays, negros, de periferia, de menor escolaridade, pessoas trans, esse acesso à PrEP, né, que está disponível no Sistema Único de Saúde, e ela deve beneficiar a todo mundo. Então, da nossa parte, estamos super felizes aí, espero que seja aí eu tenho certeza que vai ser o começo aí de uma grande parceria, e contem conosco, Conexão G pode contar conosco, a gente tem materiais sobre prevenção combinada que a gente pode estar distribuindo, e eu acho que essa pandemia tem nos demonstrado isso, ainda mais essa importância do trabalho conjunto, né? Duas coisas que essa pandemia eu acho que tem demonstrado, essa questão das desigualdades, né? Normalmente toda pandemia a gente coloca uma luz, né, sobre essa desigualdade, né? Porque por mais que a gente veja que o Covid, ok, qualquer pessoa pode ser infectada pelo Covid, pode, mas quem são as pessoas que têm menos acesso, sei lá, álcool gel, máscara, quem pode ficar em quarentena em casa, né? Muitas pessoas que têm trabalho informal, né, têm mais dificuldade, né, de poder ficar em casa. Então, a pandemia nos mostra essa questão das desigualdades, né, que essas desigualdades raciais, desigualdade de gênero, ainda acabam impactando e colocam pessoas em maior vulnerabilidade. E além disso, essa importância do trabalho em conjunto, né? Então, a gente coloca aí o NAIDS à disposição para a gente seguir trabalhando juntos e juntas e juntos com Conexão G e com as comunidades para a gente avançar aí na prevenção, na testagem e na zero discriminação. É muito bom você trazer isso, né? Porque isso é uma das coisas que a gente tem discutido, não só internamente, enquanto instituição, né? Isolamento para quem, né? Uhum. Isolamento não para mim, né? Porque eu tenho que ir para a rua cuidar dos meus, não para a população de favela, muito menos para as travestis e transexuais, porque elas precisam e continuam ofertar o seu serviço, que é da prostituição, para poder sobreviver, né? E aí uma outra coisa que nos chamou também a atenção é que poucas delas acessaram, por exemplo, o auxílio emergencial por falta de documentação, né? Mais uma vez a gente percebe que esse corpo ele é demarcado pela falta de assistência, ele é demarcado pela falta de várias políticas públicas, esse corpo não está na sociedade, ele não é reconhecido como pessoa que pode ser beneficiado enquanto direito, né? A gente tem algumas duas perguntas, eu vou trazer aqui, e aí você vê como o movimento de AIDS pode trazer como, por exemplo, positivo no enfrentamento da Covid.
Eu acho que tem várias questões que a gente aprendeu da epidemia de AIDS e que a gente deve aplicar, né? Assim, uma delas é essa questão do respeito aos direitos humanos, né? Que não adianta a gente ter políticas que não respeitem os direitos humanos, que isso não vai funcionar, e isso o movimento de AIDS trouxe. Então, essas políticas de isolamento, né, que são importantes, mas elas devem ser feitas com base nos direitos humanos, né, e respeitando a diversidade, respeitando as pessoas que, por diversos motivos, por exemplo, você mencionou a população trans, no mundo todo tem acontecido muito trabalhadoras e trabalhadores do sexo sendo presos, né, em alguns países do mundo nesse contexto da Covid, né, porque a polícia acaba, né, usando da violência, aproveitando, né, a justificativa da pandemia para isso, né? Então, isso é um aprendizado. A resposta tem que ser baseada nos direitos humanos e o envolvimento da sociedade civil, né? Na resposta ao HIV, os ganhos que a gente teve foi muito por causa da liderança e do trabalho das pessoas vivendo com HIV. Então, na Covid também, a sociedade civil ela deve ser envolvida e deve participar da tomada de decisão e da implementação das ações. Muito obrigado, Cleito. A gente vai encaminhar para a finalização da nossa live. Foi um bom bate-papo. Acho que você nos esclareceu diversas coisas aqui importantíssimo, né? Eu acho que eu gosto muito de uma frase que foi um divisor de águas na minha vida, quando eu comecei no processo não só de estar dentro deste movimento, de lutar por esta população, mas entender que só era possível essa mudança se eu estivesse dentro, né? E eu considero, por exemplo, uma pessoa que furou essa bolha da classe média, né? Porque se a gente existe há 15 anos de existência e somos a única ainda no Brasil e no mundo a existir em território de favela, isso aí é um dado também que nos chama a atenção, né? Esse é um dado que essa população ela não é vista e nunca vai ser, não vai ser pensada para a política pública. Só que a gente continua resistente, a gente continua estando aí, a gente continua furando essa bolha, essa redoma de segurança que essa população de classe média branca, como você bem sinalizou, né, está aí. Então, eu costumo dizer que existem pessoas que chegam a algum lugar, existem pessoas que não chegam a lugar nenhum. E eu acredito que, mesmo com esses processos, mesmo com essa falta de política pública, nós, população LGBT de favela, vamos estar em algum lugar, vamos ser vistos como pessoas e não como objeto, né? A gente tem trabalhado muito isso, o Conexão G, ele trabalha com pessoas, não com objeto, nem com quantidade. Quantidade é importante na construção de política pública, mas, para além disso, a gente olha a vida desse ser humano. Então, não faz sentido se a gente não transformar a vida dessas pessoas. E essa nova parceria que a gente traz, que é a UNAIDS, né, o Conexão G ele tem muito disso, né, de fomentar a transformação dentro dos espaços a qual ele participa. Né? Então, não faz sentido a gente ter uma parceria se não for para transformar esse espaço. E eu acho que a gente tem conseguido estar dentro desse espaço que é da UNAIDS, de fazer essa transformação, de fazer com que não só a UNAIDS, mas outras agências, a gente tem uma parceria também com a ANO, do UNFA, né, muito grande, de transformar esse lugar, porque esse lugar precisa ser transformado. Né? Porque são lugares que, não por conta das pessoas, mas pelo sistema, por ser, né, sistema cisgênero, cis-heterossexual, que é um lugar que essa população não tem vez, é um lugar de classe média, gente branca que decide a todo momento sobre nossos corpos, sobre as nossas vidas, né? E aí a gente, quando chega nesse lugar, a gente não, né? E aí eu quero muito agradecer a parceria mesmo. As comunidades, elas estão muito alvoroçadas já para começar esse processo de ação, né? Porque são desassistidas em diversos aspectos, em política pública, e desassistida até pelo nosso próprio movimento LGBT, que ainda se fecha na sua bolha, né? Eu costumo dizer que se as tribos ela não começar a dialogar, a gente vai continuar nesse cenário que a gente está, que é do governo retrógrado, que é um governo violento, que é um governo transfóbico, homofóbico, lesbofóbico, e aí a gente precisa, de uma certa forma, repensar nossa estratégia de movimento, nossa estratégia de ação, nossa estratégia de luta.
Né, então, eu gostaria muito de agradecer, né, essas comunidades que vão estar recebendo. É uma parceria que começou do ano passado, que foi na realização do nosso seminário da Rede Trans em São Paulo, que vocês bem nos ajudaram, né, a organizar, nos deram um suporte ali, que foi 3 dias de grande trabalho, de luta de travestis e transexuais, de homem trans, ali reivindicando política pública, né, e a gente teve esse apoio, a gente retoma esse ano com mais um apoio, mesmo que íntimo, minimamente, sabe? Mas eu acho que quando se começa com minimamente e faz com que as pessoas se repense esse lugar de privilégio, esse lugar que ocupa, eu acho que isso também é um grande ganho, não só para a comunidade que está recebendo as cestas, mas também para esse outro lado que está fazendo transformação. Então, quero te parabenizar muito pelo trabalho que você tem feito, quero te agradecer todo o apoio e dizer que assim, a gente está aberto para qualquer trabalho conjunto, a gente precisa cada vez mais nos alinhar, estarmos juntos em novas construções e novas perspectivas de trabalho, para que essa população, de fato, Cleito, seja visto e seja lida como pessoas de direitos, entendeu? Então, eu vou finalizar aqui, eu vou deixar o link da nossa campanha, né? Ajude, entre, seja lá nossos doadores, se caso não tenha recurso para doar, divulgue. A gente precisa garantir um espaço de acolhimento, mas não só de acolhimento, mas de prevenção dessas vidas que são ceifadas cotidianamente e que são esquecidas pela sociedade, que a gente não se dá conta desses modelos que são utilizados para ceifar essas vidas dessas pessoas LGBTQI+. Entendeu? Então, a gente fica por aqui. Tem algumas outras perguntas, mas aí o Cleito pode responder depois. Enfim. A Wanda perguntou: atenção, fortalecimento ao apoio de movimentos sociais coletivos de grande força. Eu já falei da rede de comunidade saudável, acho que a gente pode marcar aí um outro momento, uma outra reunião, e a gente pensar como tocar um trabalho em conjunto. Fique com Deus, todos e todas e todes, né? Que os orixás abençoem todos vocês. Tenham uma boa noite. Até a próxima, gente. Tchau, obrigado. Boa noite.